Tiago 4,7, parece que é o 5,7, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproximai-vos de Deus, que Ele vai se aproximar de vocês. O próprio Pedro diz: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A vida, quer dizer, é composta por isso. Nós olhamos o texto bíblico que nós lemos aqui, conta a história de um homem chamado Jairo. A Bíblia, Lucas, aí não nos explica muito bem os pormenores sobre a vida de Jairo. Não teria nenhuma relevância para nós nesta noite. Sabemos muito sobre a história desse homem, mas o que a Bíblia diz, Jairo era príncipe da sinagoga. Ou seja, algumas traduções dizem que ele era chefe, era o maioral da sinagoga. Quando Lucas está dizendo, escrevendo aqui, contando essa história, ele está dizendo que Jairo era príncipe da sinagoga. Queridos, uma sinagoga, que era o que é isso, pastor João Blanco? Uma sinagoga, irmãos, quando era uma congregação, um grupo de pessoas, a partir de 10 a 12 pessoas reunidos, já era considerada pelo povo judeu uma sinagoga, um agrupamento de pessoas. Quando se tratava de assunto religioso, quando se tratava de religião, de assunto de Deus, esta sinagoga, eles elegiam então um príncipe, ou um maioral, ou alguém para conduzir as reuniões ali. Mas só que essa pessoa, ela teria que ser dotada de um conhecimento mais elevado que os demais. Não adiantava eleger alguém para conduzir as reuniões que soubesse menos que aqueles que estavam assistindo às reuniões. Eles elegiam alguém que tivesse um grau de conhecimento um pouco maior. Alguém que conhecesse pelo menos os chamados Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguém que conhecesse pelo menos os 39 livros do Velho Testamento. Alguém que conhecesse pelo menos que eram os profetas maiores, os profetas menores. Alguém que conhecesse pelo menos o que eram os livros poéticos, proféticos, históricos, geográficos, enfim. Ele teria que ter um conhecimento a mais do que os demais da congregação. E Jairo era qualificado para isso. Por exemplo, se nessa noite aqui fosse uma sinagoga que nós lemos aqui, logo quando o príncipe Jairo chegasse para aquela porta, todos nós estaríamos em pé. Alguém pegava o livro da lei que fala sobre Deus, ou que falava sobre Deus, e colocava na mão dele e diria: Jairo, estamos aqui prontos para ouvir tudo que o Senhor sabe de Deus para nos explicar nesta noite. Então, queridos, alguém, quem sabe, ele se tornava, o príncipe se tornava uma pessoa tão influente na comunidade, que de repente estava passando lá pela rua, e pai conduzindo o filho, e dizia: filho, sabe quem é aquele lá? Aquele é o príncipe da sinagoga, o maioral, a pessoa que conduz as reuniões ali. Mas quando eu vejo, queridos, a Bíblia dizendo, Jairo com todos esses predicados aí, Jairo com todas essas qualificações aí, de repente a Bíblia diz que a morte entrou dentro da casa de Jairo. Queridos, a morte, a enfermidade, o dia mau, como a Bíblia fala, ele não avisa quando ele vai chegar. A morte não avisa. Nós sabemos que todos nós, a não ser que Jesus venha arrebatar a igreja antes, mas senão todos nós vamos passar por esse processo. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Deus poderoso, Deus sabe. Ninguém sabe o momento. Mas o certo é que não vai ter aviso. O certo é que não vai ter zap-zap dizendo: te prepara que tal dia tu vai. Não! E com Jairo não foi diferente. O que me chama a atenção, a enfermidade, posteriormente a morte, entrou na casa de Jairo. Ela foi diretamente no maior patrimônio que um pai pode ter: filhos. Entrou na casa de Jairo sem pedir licença, sem avisar, e foi lá no maior patrimônio que Jairo tinha, a sua única filha, mais ou menos de 12 anos de idade. Aí a situação se agravou. Um homem que tinha o conhecimento, conhecia tudo sobre o Velho Testamento. Um homem que conhecia tudo sobre história, sobre profetas, sobre tudo de Bíblia. A morte não respeitou ele. A enfermidade não respeitou a casa dele. Entra dentro da casa dele e vai imediatamente na sua única filha, mais ou menos 12 anos de idade.
O que me chama a atenção aqui, a Bíblia não nos diz isso, mas se você que é inteligente, você vai juntar a tua inteligência com a minha, vai concordar comigo. Eu até acredito que Jairo correu em busca dos médicos. Qual é o pai? Se não tiver maluco na cabeça, vai ver sua única filha aí quase morrendo e vai ficar de braço cruzado. Vai que não. Com certeza a razão nos diz que Jairo foi até a medicina. Mas a situação se agravou de tal forma que não resolveu. O doutor Lucas, quem escreve isso aqui, era um médico. Ele está dando exatamente o diagnóstico aqui na situação. Ela estava meia morta. Meia morta é para todos nós entender, seria num coma, nem bem vivo e nem bem morto. E agora, como fica a história de um homem que tinha conhecimento, um homem que sabia tudo, era importante, era respeitado. Se fosse hoje, ele saía tirando foto aí pelas ruas de Novo Hamburgo, ele saía dando autógrafo para a gurizada aí, agora olhando aquela situação ali. Queridos, o momento melhor para o ser humano refletir sobre a vida é quando está num momento difícil. Um momento melhor para o ser humano parar e pensar sobre o amanhã é quando está no momento difícil. Diz que no hospital é o melhor momento que para a pessoa refletir sobre a vida. E a Bíblia nos diz isso. O homem mais sábio da história, chamado Salomão, ele disse: é melhor estar no velório do que num banquete, numa grande festa. Alguém diz: mas Salomão está maluco, mas eu prefiro estar numa festa. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: numa festa ninguém pensa no amanhã. Numa festa, a bebedeira corre solta, o bailão pega, como estava ali embaixo da sede, ali um fandango ali daqueles que fazia tempo que eu não via. O bailão pega e ninguém pensa no amanhã. Aí enche a cara de trago e sai bêbado por aí, atropelando todo mundo na rua, virando carro, não pensa no amanhã. Mas vai no velório. Pastor de igreja, infelizmente, a gente tem que acompanhar, morre membro, morre irmãos, morre pessoas, a gente tem que levar uma palavra para a família, um consolo. Vá no velório. Lá todo mundo olhando, um amigo, um parceiro, um companheiro, irmão de igreja, ali dentro daquela caixinha vai dizer: ó, ninguém esperava que ele fosse, daqui a pouco pode ser eu. Pensa na vida, pensa no amanhã. Pensa em tomar uma decisão, uma responsabilidade maior diante de Deus. Sabe que a morte é uma condução que vai levar para uma vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. E agora então Jairo, olhando aquela situação, ele começa a pensar: de que me adianta? Jairo, quem sabe, pega aquela carteirinha de príncipe dele, que todo o graduado ele tem a sua identificação. Aleluia. O advogado tem a OAB, o médico tem o CREMET, o corretor tem o CRECI. Todos eles têm a sua identificação, como alguém qualificado. Acho que eu estou vendo, Jairo puxa do bolso aquela carteirinha de príncipe dele. Olha para a carteira e olha para a menina ali. Mas de que me adianta isso aqui? De que me adiantou conhecimento? De que me adiantou sabedoria? De que me adiantou os autógrafos e as fotos que eu tirei aí pelas ruas aí? De que me adianta isso aí, sendo que a minha única filha vai morrer? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, momento de reflexão profunda na vida dele. Mas quando eu disse aqui que a vida é composta por decisões, Deus, quando fez o homem lá no Jardim do Éden, lá atrás, no princípio de tudo, Deus colocou diante do homem o poder de decidir. Deus não decide por mim. Deus não decide por você. A não ser uma questão específica que seja uma vontade expressiva, exclusiva dele. Mas Deus, quando colocou o homem lá no jardim, Ele colocou no homem o poder de decidir. O homem decide, o ser humano decide como ele vai conduzir e o que ele quer para a sua vida. E ninguém, queridos, no Brasil nós vivemos, graças a Deus, uma democracia. Ninguém tem o direito de interferir na decisão de ninguém. Se tiver com as perfeitas faculdades mentais e for maior de 18 anos, o menino, ele decide o que ele quer fazer da vida dele. E nós não temos o direito de interferir na decisão dele. Como pai, como pastor, como obreiro, nós temos o dever de dar um conselho. Ó, vai por aqui que tu vai te dar bem, mas se tu ir por aqui, o problema é teu, vai dar errado. Mas quem vai? Ninguém tem o direito de interferir na decisão de ninguém. E Jairo aqui, ele estava diante dessa situação difícil, mas ele disse: ó, a morte está aqui,
mas eu não quero a morte. Eu vou tomar uma decisão da minha vida. Eu vou me levantar da minha situação, da minha casa, do meu cômodo aqui, e vou ir até Jesus e trazer Jesus para dentro da minha casa. Ele decidiu deixar a morte ali e correr ao encontro de Jesus. Ele entendeu que a presença de Jesus na casa dele faria toda a diferença. Ele entendeu que a presença de Jesus no meio da família dele mudaria aquele cenário. Ele levanta e decide ir buscar Jesus. Ele decidiu estar perto de Jesus. É o primeiro passo. É a chave da tua vitória nesta noite. É você decidir estar perto de Jesus. É você querer, você desejar, você entender que se Jesus estiver perto de você, a tua vida vai mudar. É você entender que se Jesus estiver caminhando contigo, a tua história será outra. Ele decidiu e ninguém podia decidir por ele. Olha que decisão, queridos. Quantas decisões na vida nós tomamos, muitas vezes erradas. E quantas decisões nós tomamos certo. Por isso que nós temos que ter lucidez para entender e decidir o que é melhor para a nossa vida. Nós temos que ter lucidez e entender e decidir o que é melhor, a melhor forma de conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, conduzir a nossa vida matrimonial, a nossa vida financeira. Quantas famílias estão sendo destruídas, esfaceladas por decisões erradas? Do casal, do pai de família, que é o responsável pela casa, é o sacerdote do lar. Quantos casais, quantos lares destruídos, pastor, por decisões erradas do patriarca, do chefe da família. Quantas famílias destruídas financeiramente por decisão errada de alguém, que nem dizia meu saudoso pai, brinque mal feito, negócio errado, acaba prejudicando toda a família, toda a estrutura familiar. Mas é tão bom quando decide tomar uma decisão correta, acertada, todo mundo se beneficia com aquela decisão. E agora já ele disse, eu não quero a morte, eu vou decidir ir buscar Jesus. Eu vou decidir me aproximar de Jesus, porque eu estando perto de Jesus, alguma coisa diferente vai acontecer. Eu estando perto de Jesus, eu tenho certeza que essa história aqui vai mudar. Queridos, tem coisas, estou sendo bem rápido, porque eu quero concluir 9 horas. Tem coisas, queridos, que não é os outros que vão decidir por nós. Jamais nós podemos terceirizar alguma coisa. Jamais nós podemos terceirizar nossas responsabilidades. Ontem eu fui pegar o parecer do Eliezer na escola e sentado junto com a professora, eu dizia, professora, nós não estamos aqui querendo terceirizar, professora, só faz o seu serviço como professora, como educadora, e eu faço o meu como pai, e vai dar tudo certo. Se cada um fizer o seu, vai dar certinho. Mas tem pessoas que querem terceirizar a vida dele, terceirizar a vida dela. Aí ele falando em família, estamos em casa aí, né? Falando em família, não eduque os filhos em casa. Aí larga para o colégio. Coitada da professora lá com 30 dentro de uma sala de aula lá e quer que a professora eduque os filhos. Não. Quem tem que educar somos nós, que somos pais. A professora vai ensinar matemática, português, geografia. É assim, não podemos querer terceirizar. E o que vem de famílias terceirizando? Pai e a mãe o dia inteiro no zap no celular, o filho faz o que quer em casa, aí vai para a escola, se vira aí, prof, educa meu filho para mim. Não, queridos, isso é terceirizar. Não, cada um de nós temos nossas responsabilidades. E já ele disse, eu não vou terceirizar nada. Tem crente que quer terceirizar também. Olha, não vou na igreja que está muito frio. Pastor, ora por mim. Pastor José, ora por mim, pede uma bênção para mim. Quero terceirizar, queridos. O que é para mim fazer, ninguém vai fazer. O que é para mim fazer, ou eu faço ou não fica feito. Nós, como pastor, como liderança, até podemos orar, de ajuda, abençoa fulano, abençoa ciclano. Mas eu entendi que eles, biblicamente falando, eu aprendi com Deus, que quem precisa da bênção é que tem que buscar a bênção. Quem precisa do milagre é que tem que correr atrás do milagre. Por exemplo, se eu não estou desempregado, por que eu vou bater um currículo bem bonito lá e levar lá, colocar lá, entregar lá numa fábrica de calçado aqui no Novo Hamburgo?
Eu não estou desempregado, não é a minha necessidade. Se eu não estou doente, o porquê que eu vou tumultuar lá para a fila do hospital, lá que já está superlotado? Eu não estou doente. Mas sabe quem que tem que levar currículo? É quem está desempregado. Quem está doente é que tem que correr para a fila do hospital. E com Deus não é diferente. Quem precisa da bênção é que tem que buscar a bênção. Quem precisa do milagre é que tem que buscar o milagre. Mas a lei da física diz que toda ação ela produz uma reação. Toda vez, agora falando no campo espiritual, toda vez que você procurar se aproximar de Deus, de Jesus, os problemas vão se levantar contra a tua vida, tentando impedir, tentando brecar, tentando parar a tua aproximação de Jesus. Porque nós vivemos no mundo físico, mas existem dois mundos. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. E quem rege o mundo espiritual? Do lado o bem, do lado o Espírito Santo de Deus, do lado Jesus, e do outro lado o mal, tentando te afastar de Deus. Toda vez que você pensa em vir na igreja, toda vez que você pensa em estar no culto, o outro lado se levanta dizendo: não vai, está muito frio, não vai ter ninguém no culto, não vai, fica em casa. É duas forças batalhando, espiritualmente falando. E agora, quando Jairo se levanta para ir ter com Jesus, alguém diz: Jairo, não vai, não adianta. Quem sabe Jairo disse: não adianta, porque não é tua filha. Se fosse a tua, tu ia. Eu vou porque eu sei que tu sabe da pedra. Eu vou porque eu sei que o negócio complicou aqui dentro da minha casa. Então é tu que tem que decidir. Eu vou me levantar e vou ir ter com Jesus. Todos precisam de uma bênção nesta noite. Então é você que tem que buscar a bênção. É você que tem que agarrar o dono da bênção nesta noite. Aleluia. Marcos 10:46, um homem chamado Bartimeu, cego, mendigo, à beira do caminho, mendigando ali, pedindo uma esmola dia após dia. Mas quando ele entendeu que Jesus passava pela cidade, ele não disse: eu acho. Quem acha é porque não tem certeza. Ele não disse: será, talvez. Quando ele entendeu, ele ouviu. Ele era cego, não enxergava, mas ouvia. Quando ele ouviu que Jesus passava pela beira de Jericó, imediatamente disse: agora é o meu momento, é a minha hora. Ninguém vai pedir por mim. Começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, eu estou aqui, Jesus. Alguém que não era cego dizia: fica quieto. Ele dizia: fica quieto tu. Eu sou cego e eu preciso enxergar. Então quem vai gritar sou eu. Tu nem dá a tua opinião de tu nem cego não é. Fica quieto tu e eu vou clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu quero a minha bênção. Quando alguém chega na igreja e começa a glória a Deus, aleluia. Você não deve criticar quando alguém chega na igreja e começa a derramar as lágrimas na presença de Deus. Você não sabe o que ele está passando, você não sabe o que ele está precisando. Ele entendeu que aqui é o lugar da bênção, ele entendeu que ele não pode sair dessa igreja sem a bênção. Então, independente do cantor, do pregador, do ministro, do palestrante, ele está dizendo: Jesus, eu quero milagre, Jesus, eu quero a minha vitória, Jesus, eu quero a minha bênção. Só ele sabe como ficou a situação dentro da casa dela. De repente só ela sabe que o Chico está lá, quem sabe no boteco. Só ela sabe que a Chico está lá no salão de baile. Só ele sabe que o marido está na bebedeira. Só ela sabe que o marido está lá na bebedeira lá. Então é por isso que ela clama, é por isso que ele clama: Jesus, eu quero, eu preciso. Olha Jacó. Jacó virou a noite lutando com eles, Eduardo. Eu não te solto porque eu preciso da minha bênção. Eu vou me encontrar com meu irmão e o negócio está tenso. Eu acho que vai dar até briga lá. Então é o seguinte, ó, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. O anjo disse: não, me solta. Não, não te solto não. Quem precisa sou eu, então quem vai se agarrar sou eu. Aleluia. Quem disse que Jairo não adianta, ela já morreu ensinando. Eu vou até Jesus. Primeiro segredo da tua vitória: ir até Jesus. Aí quando você chega até Jesus, irmão, é por isso que os crentes são chamados de doido, maluco.
O mundo faz tudo que acha que tem direito. Aí ninguém pode chamar de doido. Ninguém pode chamar de maluco. É dando mamar para boneca, é levando a boneca no hospital, aí tá tudo certo. Mas um crente chega num culto como esse, começa a sentir Jesus na vida dele, e daqui a pouco começa a levantar a mão e dizer glória a Deus. Daqui a pouco já levanta do banco e já começa a sapatear dizendo aleluia, e daqui a pouco o Espírito Santo já toma a boca dele e ele começa a falar em língua estranha. Ah, meu Deus, para que isso? É doido, é maluco? Não, irmão. A Bíblia diz que é loucura para quem perece, mas para nós que conhecemos é poder de Deus, é a alegria de Deus, é vida. Com esse frio, lá no Beira-Rio, lá com esse frio na beira daquele guaibão gelado lá, grita 45 minutos no primeiro tempo, mais 45 segundos e mais as prorrogaçãozinhas que eles dão ali, e tá tudo certo, ninguém chama de maluco. Aí o crente começa a falar em língua estranha e ele diz, mas é louco. Não é louco não, é porque sabe que Jesus ele precisa ser adorado, é porque sabe que Jesus ele salvou ele, é porque sabe da onde Jesus tirou ele, é porque sabe que se Jesus não tivesse interferido na situação dele, ele morreria na droga, ele morreria no boteco de cachaça, ele morreria bêbado na sarjeta. Aí quando Jesus salva ele, quando Jesus começa a abençoar a casa dele, a casa dela, quando Jesus repreende aquele demônio de miséria e começa a encher os armários dele de bênção, encher a vida dela de bênção, ela chega no culto como esse e quer de alguma forma agradecer. Cada um tem uma forma de agradecer a Deus. Cada igreja é diferente. Tem igrejas, eu ando um pouquinho por aí, já faz quase 30 anos aí. Tem igrejas que você vai, os crentes adoram a Deus somente derramando lágrimas, chorando. Tu não vê um pio na igreja, mas tu olha assim, assim, ó, sentindo Deus derramando as lágrimas na presença. E está tudo certo, é uma forma de adorar a Deus. Mas já tem lugar que vocês vão, querem ver doideira, não tem Raquel numa vigília. São João do Miriti, uma das comunidades mais perigosas do Rio, lá dentro do complexo do Pavãozinho. Lá eles são doidos, são malucos. Eles adoram a Deus. A pastora que estava conduzindo a reunião tirou o sapato dos pés, era um galpãozão, um pavilhão assim, ela tirou o sapato dos pés e correu a reunião toda, pastora. Ia lá na porta e voltava aqui batendo palma e sentindo Deus, adorando a Deus. Uma forma dela se expressar diante de Deus. E está tudo certo também. Assim como aqueles que só choravam, adoravam a Deus, eram recebidas as lágrimas, que a Bíblia diz que cada lágrima para Deus é uma frase. Mas se você quiser levantar a mão e adorar a Ele, ninguém tem direito de te impedir nesta noite. Se você quiser levantar a mão e dar glória a Deus, dá aleluia, eu até te sugiro a fazer isso mesmo. Eu até te sugiro a soltar o grito da garganta nesta noite e deixar Deus te renovar. Aleluia! Foi até Jesus. E aí, pastor, quando ele chegou diante de Jesus, ele não disse eu acho, porque acha que não tem nem certeza. A Bíblia diz que imediatamente, olha que é escrevendo aqui, não qualquer um, é um doutor Lucas está escrevendo aqui, ele está dizendo, quando já ele chega perto de Jesus, imediatamente, ó, ele se prostrou e adorou a Jesus. Olha o que eu falei da adoração. Eu não sei se já era adorou chorando, se já era adorou gritando, mas ele adorou a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou um povo na terra para que este povo adore o seu nome. Você foi criado para adorar o nome de Jesus. Esta igreja foi fundada aqui para adorar o nome do Senhor. Só o adorador sabe. Só o adorador sabe a importância da adoração. Só o adorador sabe o valor da adoração diante de Deus. E Jairo, quando ele entendeu que ele estava na frente de Jesus, de frente a frente com o dono da vida, ele disse, eu não vou perder tempo. Ainda que me chame de doido, ainda que me chame de maluco, ainda que me chame de fora de ética, ainda que diga que eu estou quebrando os protocolos, eu sou príncipe, mas eu não quero saber. Eu estou na frente do dono da vida. Então agora eu vou agarrar ele aqui, eu vou adorar ele aqui, eu vou sentir o Deus do céu na vida dele. Segundo passo para você receber vitória, tem que ser adorador. Vamos estar em pé nesta noite. Aleluia.
Ora bacanta, rabacarabacharabacarabassu. Oh, aleluia. Nós conduzia uma equipe de evangelismo na cidade de Viamão, equipe de tenda. Nós tínhamos cruzados ali que nos colocavam 700 pessoas para dentro daquelas tendas ali em Viamão. Pastor Zeferino Moreira, que já descansa o Senhor, era um dos líderes da equipe, ele dizia: vocês já observaram que o crente que mais adora na igreja é o que mais recebe vitória? O crente que mais adora na igreja é o que mais recebe bênção. E eu comecei a observar aquilo que nós tínhamos culto de alimentação, quarta-feira à tarde, no Templo Matriz, e final de semana nas cruzadas, nas vilas, nos bairros, eu comecei a observar aquilo. O crente que mais adora a Deus é o que mais recebe vitória da parte de Deus. Deus pode abençoar qualquer um, pode. Mas quanto mais você adora, mais você chama a atenção de Deus. No mundo aí, tem pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção de alguém. Uns tentam chamar a atenção do carro que dirige. Outros tentam chamar a atenção de outros no condomínio que moram, no apartamento que mora, com a roupa que veste, com a bolsa que usa, com o celular. Agora vira a onda da maçãzinha, né? O que tem da maçãzinha quer chamar a atenção. Ó, é o jeito dele, conseguiu? Cada um que quer chamar a atenção de um jeito. E chama. Quem não quer tirar foto com um iPhonezinho? Até nós ficamos bonitos. Bem mais ajeitado. Olha, se alguém quiser tirar foto comigo com o iPhone, já estou lá. Queridos, mas com Deus é diferente. Para chamar a atenção de Deus, não é o dinheiro que tu tem em bolso, não é o tipo do aparelho, o celular que você usa, não é o carro que tu anda, não é a casa que tu mora, não. Para chamar a atenção de Deus, é a adoração que você manda daquele baixo para cima. Oh, a forma que você adora é o coração quebrantado, independente se grita ou se fala baixo ou se chora, é o coração quebrantado. Rasga nesta noite o teu coração diante de Deus. Eu estou concluindo agora para você dar um minuto de adoração a Deus. Só quem entendeu que Ele está aqui, Jairo, quando entendeu que Ele estava diante de Jesus, imediatamente ele começou a adorar. Levanta as duas mãos. Só quem entendeu que Jesus está aqui. Eu cito ele aqui, pastor. Eu cito ele aqui, pastora Débora. E quando ele chega, ele não perde tempo. Ele não vem para brincar. Quando ele chega, ele não vem para fazer turismo. Ele vem para curar a enfermidade. Ele vem para batizar a igreja com o Espírito Santo. Ele vem para repreender a obra de macumba, de feitiçaria. Ele vem para cortar cadeias de Satanás. Ele vem para dar vida. Então quem entendeu que ele está aí, adora ele por um minuto aí. Adora ele, diga glória a Deus, diga aleluia. Pastor João Branco, eu não sei adorar, mas glória a Deus você sabe dizer. Eu não sei cantar, mas aleluia você sabe dizer. Eu não sei tocar, mas levantar a mão e adorar você sabe fazer. Então você adora. Enquanto você adora aquele por insanidade dentro da tua casa, enquanto você adora aquele fecha a sepultura, enquanto você adora aquele vai lá no boteco lá e traz o marido novamente para casa, enquanto você adora aquele tira o filho da boca de fumo, enquanto você adora aquele traz o deserto de volta. Há uma presença de Deus, há uma unção de Deus. Só quem já descobriu o valor da adoração adora. Só quem já descobriu a importância da adoração adora. Só quem já descobriu o efeito da adoração adora. Oh, aleluia! 3 passos para uma vida de milagre. Concluímos agora. Ele foi até Jesus. Ele precisou estar perto de Jesus. Segundo, não precisou pagar promessa, não precisou pagar penitência, não precisou pagar valor ali por bênção, não. A Bíblia diz que imediatamente ele se prostrou e adorou a Jesus. A tua adoração vale mais que o teu dinheiro. A tua adoração vale mais que o teu sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer um coração adorador. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus quer um coração quebrantado, voltado para adorar o nome dele. E aí, pastor?
fácil na vida de milagre. É o mais fácil. Queridos, a salvação está perto de Jesus, é tão fácil, é tão simples. É nós que muitas vezes atrapalhamos por nós, que é um ser humano. Era uma das... Se não tiver um minuto de orar. Era uma das maiores broncas de Jesus, é com os fariseus hipócritas. Olha como Jesus tratava ele, ó. Ai de vocês! Além de vocês não entrarem no céu, vocês ficam trancando a porta e não deixam os outros entrar. Quantas pessoas são assim? Queridos, é tão simples servir a Jesus. Mateus 11:28, ele diz, ó, vinde a mim todos vocês, estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu quero aliviar vocês. Aí nós, como ser humano, começamos a colocar barreira. Não, tu não pode. Desse jeito, quer vir a Jesus? Não tem jeito, não vai dar certo. Não. Jesus, ele abriu os braços diante de uma grande multidão lá na Galileia e disse, ó, vinde todos, vinde a mim todos vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a Jesus é fácil, a porta está aberta, a porta da salvação. E quando Jairo entendeu isso, ele disse, ó, primeiro, ele adorou, primeiro ele foi até Jesus, segundo ele adorou, terceiro ele disse, Jesus, faz o seguinte, já que estamos juntos aí, vamos lá na minha casa. Abriu a porta da casa dele para Jesus, convidou Jesus para estar na casa dele. Eu concluo nesta noite dizendo, quantos querem levar Jesus para dentro da sua casa? Oh, aleluia. Tudo que Jesus queria era o convite do Jairo. Quantas vezes Jesus passou pela frente da casa de Jairo e ninguém convidou Jesus para entrar? Jairo era príncipe, quem sabe até meio orgulhoso, eu conheço tudo aí, está tudo certo. Quem sabe quantas vezes Jesus passou ali e alguém disse, sabe quem que mora aí, mestre? Esse é o príncipe Jairo. Mas Jesus só entra quando alguém convida. Satanás, ele vai destruindo tudo e arrumando fora. Não, Jesus não, ele bate. Ele está batendo no coração de alguém hoje que eu conheço, Deus que eu prego. Ele só vai entrar se tu abrir. Se tu não abrir, ele não vai entrar. Mas o que mais lamenta, vamos orar? O que mais lamenta-se nessa situação, que Jairo só foi até Jesus quando o sapato apertou. Queridos, não precisava. E Jairo poderia ter chamado Jesus bem antes para dentro da casa dele. E Jairo poderia ter chamado Jesus antes da menina adoecer. Quem sabe a bênção de Jesus ia ser tão grande que ela nem adoeceria, nem morreria.